Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículos 5 e 6. Está escrito assim: Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez o versículo 6. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Porém, ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então faça todo o possível para dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Diga glória a Deus enquanto você aplaude. Agora, diga olhando para o alto e dizendo para Deus, aplaudindo e dizendo: glória ao teu nome, Senhor. Isso para Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado e glorificado seja o teu nome em toda a terra. Oh Deus, olha a tua igreja te aplaudindo, te glorificando, te bendizendo. Recebe, portanto, meu Deus, este louvor sincero que parte aqui da cidade de Osasco. E eu quero que a tua bênção desça sobre este lugar. Eu quero que os teus anjos aqui se regozijem. E enquanto nós pregamos a tua palavra, nós queremos que este lugar se encha da tua glória. E cada pessoa que está aqui presente seja poderosamente abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Oh, glória. É bom estar aqui? Agora sente. Você vai conhecer a história de um homem, jovem ainda, está começando a desabrochar para a vida. É uma pessoa de boa aparência, mas não tem futuro. Ele tem um pai que não é pobre, ele também não é rico. Seu pai possui alguns bens, e entre os maiores bens que este pai possui está algumas jumentas. E este pai pega esse filho, que é jovem, que está despontando para a vida, que tem boa aparência, mas não tem futuro, e manda cuidar das jumentas. Veja o trabalho que este moço está fazendo. Ele cuida como se fosse um pastor de um rebanho totalmente estúpido. Porque ser pastor de um rebanho de ovelhas é uma moleza. Porque as ovelhas são dóceis, são obedientes, ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. Agora, um moço fazer um trabalho como se fosse um pastor, mas ao invés de ovelhas ter jumentos e jumentas, é um trabalho muito árduo, um trabalho ingrato. Porque você sabe, jumenta, empaca. Quando resolve não andar, não anda. Jumenta, quando dá na telha, começa a dar coices também. E não é um animal obediente. O moço tem boa aparência, mas não tem futuro. O trabalho que ele realiza não lhe dá nenhuma perspectiva.
O seu local de trabalho é um estábulo, é uma estrebaria, é uma cocheira. Quer dizer, é uma pessoa que vai se acostumando às coisas sem importância, sem futuro. Pois bem, um dia ele descuidou das jumentas e elas sumiram. E o seu pai chamou o moço e disse: meu filho, sabe que as jumentas são caras, são valiosas. E como é que você deixou que elas escapassem? Agora você pega aquele meu empregado ali, aquele moço, e vão os dois procurar e achar e me trazer aqui de volta as minhas 4 jumentas. A jumenta era um animal tão precioso naquela época que podia ser comparado a um veículo de carga, por exemplo, a uma picape. É como se o homem tivesse 4 picapes e as 4 foram roubadas ou desaparecidas. E o pai então fala: olha, meu filho, vai procurar as jumentas. E ele vai. O nome desse moço, Saul. E ele vai contrariado, mas fazer o quê? Tem que achar as jumentas. Mas ele não faz isso com alegria, porque no fundo, ele não ama as jumentas. Ele está fazendo um trabalho por obrigação. Mas ele sai procurando e caminha e vai por toda parte. E as jumentas já estão há 3 dias desaparecidas. E ele procura, e ele vai deduzindo. Talvez estejam nas fontes de água. E ele passa pelas fontes de água e as jumentas não estão ali. Ele vai pelas campinas onde tem alguma vegetação, alguma grama, e as jumentas não estão ali. E ele anda pelos vales, pelos desertos, sobe montanha, desce montanha, e nada de encontrar as jumentas. E aquele sol fervendo os seus miolos, ele suado, cansado, e ele começa a se preocupar, porque já faz muito tempo, o dia passou e ele não achou as jumentas. Ele acaba desanimando, ele acaba desistindo da busca. E ele comenta com o empregado, com o moço que vai com ele. Ele comenta: olha, vamos voltar, porque nós não achamos mesmo essas jumentas. E se nós demorarmos mais, o meu pai, que até então estava preocupado com as jumentas, vai acabar se preocupando com as nossas vidas, conosco. Nós passaremos a ser o motivo da aflição do meu pai. Então vamos voltar. Mas na verdade isso era só uma desculpa, porque ele não estava a fim de fazer aquela procura, você compreende? Ele estava usando o pai como desculpa para voltar para casa. Porém, o moço, o empregado que estava com ele, creio que sendo usado por Deus, esse moço fala aquilo que nós lemos no versículo 6. O moço diz: olha, há aqui nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo o que ele diz se cumpre infalivelmente. Vamos até ele, e porventura ele nos dirá o caminho que devemos seguir. Nesse momento eu quero fazer uma pausa com você. Preste atenção. Saul não queria fazer aquele trabalho porque era um trabalho indigno. Era um trabalho que o aviltava. Ele se sentia envergonhado de ser um pastor de jumentas. Ele estava fazendo algo contra a sua vontade e começa a dar a família como desculpa. Porém, ele não sabia que o desaparecimento daquelas jumentas era uma coisa de Deus. Ele não sabe qual é o plano de Deus na sua vida. Então, ele está querendo desistir de continuar. Até que vem o moço e diz que não. Existe uma saída. Muitas e muitas vezes a pessoa, ela está passando por problemas, por situações, e ela não gosta daquilo. Mas as coisas estão acontecendo. E às vezes ela passa a ter uma necessidade que faz ela se mexer. Deus tem contemplado a tua vida e tem visto o local em que você se encontra. Em que situação você está.
o que está acontecendo na tua vida. E Deus, como no caso aqui das jumentas, na sua vida Deus começa a criar necessidades e situações para que você se mexa e saia de onde está. E comece a fazer uma procura. Mas às vezes a pessoa, ela vai se lançar a esta procura e ela reclama. Porque no fundo ela não quer. Por exemplo, você tem procurado emprego, e inexplicavelmente você ficou desempregado, e você procura, não acontece nada. Ou então você está com um problema e começou a procurar solução em vários lugares, e procurou, e você não encontrou a solução. Mas você sente que precisa continuar procurando a solução desse problema. Quem é que está criando essa situação na sua vida? É o próprio Deus. Deus está mexendo, criando necessidades para que você saia de onde você está e comece a procurar uma coisa que você nem imagina direito. Quer dizer, você veio aqui hoje para buscar talvez uma bênção para emprego, ou a bênção para a cura de uma doença, ou uma bênção para a solução de um problema, e você até veio. Você veio porque ouviu no rádio qualquer coisa, ou alguém lhe convidou, e você até veio. Porém você não sabe que por detrás dessa necessidade está a própria mão de Deus, criando um fator na tua vida para que finalmente você estivesse aqui. Por isso eu te declaro agora, eu interfiro na tua vida, nesse momento que você está pensando, o que eu faço aqui? Então escute agora, neste lugar há um homem de Deus, um homem cheio do poder do Espírito Santo, um homem com autoridade para falar e cumprir infalivelmente a bênção na tua vida. Hoje você está aqui não é porque você quer, não, é porque Deus te trouxe neste lugar. Deus tem um plano poderoso e grandioso na tua vida. Com relação a Saul, Deus tinha um plano fora de série com a vida daquele moço. Deus tinha algo extraordinário, mas ele precisava tirar Saul do curral, precisava tirar Saul da estrebaria, ele precisava tirar Saul da cocheira para realizar um plano maior. Qual é o plano que Deus traçou para Saul? Fazê-lo rei de Israel. Deus já planejou isso. Saul vai ser rei em todo Israel e eu vou fazer isso. Mas o que Deus está usando para tirar Saul da cocheira? Deus está usando o sumiço das jumentas. Deus também está fazendo a mesma coisa na tua vida. Esse problema que tanto te aflige, te entristece, te magoa, te chateia, é a desculpa de Deus para colocar você governando sobre a terra, para colocar você acima dos problemas, para colocar você vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. É plano. Deus resolveu usar o teu problema para abençoar a tua vida. Você pensa como Saul, precisa achar jumentas. Quer dizer, Saul só pensava que o problema era esse. Agora Deus queria fazê-lo rei. Você pensa que Deus só vai resolver esse probleminha, curar essa doença? Isso é fichinha. Foi para isso que você veio? Se for para isso que você veio, só isso? Ah, pastor, eu vim aqui para Deus abrir a porta do emprego. Só isso? Não precisa nem ficar até o fim da reunião, a porta do emprego já está aberta. Já estou determinando. A palavra de Deus na minha boca é infalível. Mas eu não quero que você escute só isso. Eu quero que você escute o que Deus quer realizar na tua vida nesta noite. Eu quero que você escute a palavra que Deus vai fazer sair da minha boca, porque é ela que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa de verdade. Amém? Às vezes a pessoa quer desistir. Vamos voltar. Vamos voltar. Mas se ele voltasse, sabe quando ele seria rei de Israel? Sabe quando a vida dele iria mudar? Se ele desistisse ali e voltasse? Nunca. Mas aparece um moço que nem religioso é, e Deus começa a abrir a boca desse moço dizendo, olha, tem um homem de Deus lá, vamos até ele. Amém? Você está aqui. De uma maneira ou outra você veio. Claro que com todo o planejamento estratégico de Deus. Se você desistir, você perde a bênção. Se você voltar, já era. Mas se você continuar, e
E se você fizer o que Saul vai fazer, e você vai ver agora por que Deus está escolhendo abençoar Saul, entre tantos milhares que há em Israel, mais de 340 mil homens valorosos, considerando também a tribo de Judá. Por que Deus resolve escolher este homem que está lá na estrebaria, que está lá na cocheira? Você vai descobrir agora. Acompanhe comigo a palavra de Deus. Quando o moço disse, vamos até lá, no homem de Deus, no versículo 7, está escrito assim: então Saul disse ao seu moço, eis porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Qual é a preocupação de Saul? Eu vou lá buscar o homem de Deus na casa de Deus, na casa do Senhor. Eu vou lá de mãos vazias. Olha o pensamento. Onde que Saul, o jovem Saul, está se apoiando para manifestar esse temor? Puxa, não posso ir lá de mãos vazias, não temos nada, nem pão, tudo se acabou. Não temos nada para oferecer. Não temos nada para dar de oferta. Ele está se baseando lá em Êxodo 23:15. Quando Deus falou para Moisés, ninguém aparecerá vazio diante de mim. Às vezes a pessoa, ela fala, eu vou para a igreja. Mas o pastor pode falar o que quiser, eu não vou dar uma oferta. De mim ele não tira nada. E a pessoa pensa que está sendo esperta, né? Eu ouvi outro dia num rádio que o sujeito falava, eu antes de ir na igreja, eu tinha tanto medo que o pastor pedisse dinheiro e eu desse que eu escondia o meu dinheiro dentro da meia. E eu ia todo feliz, que eu saía de lá e não dava nada. Só que a vida daquele homem nunca era abençoada. Porque a oferta, amados, é uma coisa tão séria, tão sagrada, que ela existe antes da igreja. Antes que houvesse templo, a oferta já era necessária para adorar a Deus. A pessoa pode vir na igreja, pode louvar, cantar, aplaudir, pode ouvir a pregação da palavra, mas se ela não ofertar, ela não adorou a Deus. Isso é inacreditável. Quando a terra foi criada e a primeira família aqui colocada, 2 homens resolveram ir adorar a Deus. Só que não tinha igreja. Não havia ninguém na terra. Ninguém. Só essa família. E os 2 moços foram adorar a Deus. Não havia igreja também, nem templo. Mas para adorar a Deus, o que eles fizeram? Cada um pegou uma oferta. A oferta existe antes da igreja. Quando a pessoa fala, eu vou na igreja, mas não vou ofertar, ela não vai adorar a Deus. Por isso que às vezes tem tanta gente na igreja e não é abençoada. Porque a pessoa está com aquele sentimento egoísta, não dou não. E ela não compreende que para ela receber é preciso dar. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Então a pessoa não dá, ela retém. E depois ela não sabe por que ela vai tanto na igreja e não é abençoada. E um outro detalhe, muito sério. Você nota que Abel e Caim, os 2 primeiros a adorarem ao Senhor, antes da igreja e levar a oferta de Abel foi recebida e a de Caim foi rejeitada. Quer dizer que não é só a questão de dar a oferta. Não é só falar, tá bom, então eu vou ofertar. Não é só isso também. Deus exige que esta oferta tenha para a pessoa um preço, um custo, algo que lhe doa. Você vê, Caim ofertou, mas Deus recusou a oferta dele. Por quê? Porque era uma oferta morta. Não custou nada. Mas a oferta de Abel custou uma vida, a vida de uma ovelha, de um cordeiro, o melhor que ele tinha, ele pegou o melhor. Então, a oferta de Abel foi aceita, e a de Caim foi recusada. Não basta apenas, na hora da oferta, a pessoa falar, estou ofertando. A oferta tem que ser algo que doa para a pessoa. Quando você ouve falar
da oferta da viúva pobre, tem gente que torce a palavra, né? Ah, mas a viúva pobre deu pouco e foi abençoada. Não, ela foi abençoada não porque deu pouco, mas porque deu tudo. Porque Jesus estava junto da arca, vendo os ricos lançarem ali as suas ofertas. A palavra diz que os ricos vinham e deitavam muito dinheiro na arca. Aí veio essa pobre viúva e lançou 2 moedas. Aí Jesus disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos, porque todos deram daquilo que lhes sobeja, mas esta pobre viúva do seu sustento deu tudo o que tinha. Então, qual é o valor da oferta? É a quantidade de dinheiro envolvida? Não. Porque os ricos em quantidade deram mais do que aquela pobre viúva. Mas qual a diferença? A diferença é que os ricos deram de coisas que não iriam lhe fazer falta, era do dinheiro que estava sobrando. Eles tinham muito mais ainda, aquilo era migalha para eles. Agora, a pobre viúva não, do seu sustento, quer dizer, daquele dinheiro que ela dependia para ser sustentada, para viver, um dinheiro vital. Ela deu tudo o que tinha. Então o valor da oferta da viúva não está nela ter dado pouco, mas ela ter dado tudo. Ela ter dado algo que lhe doeu muito do seu sustento. Ela falou, eu fico sem comer, mas eu dou a minha oferta. E os ricos, nenhum deles que ofertaram, iriam ficar sem comer, porque eles iam continuar tendo muito dinheiro. O que Deus quer na oferta, quando Ele diz, ninguém aparecerá vazio diante de mim, Deus Ele quer uma oferta não igual a de Caim, mas uma oferta igual a de Abel. Deus Ele quer uma oferta igual a da viúva. Uma oferta que a pessoa faz arrancando de si mesma. Essa é a oferta que chama a atenção de Deus. Qualquer outro tipo de oferta não representa nada. Eu vou dizer uma coisa para você. Um dos homens mais ricos do Brasil, o Antônio Hermílio de Moraes, uma das maiores fortunas do planeta, se ele viesse aqui e desse uma grande oferta que desse para comprar até esse templo, mesmo assim, vamos dizer assim, que o Antônio Hermílio de Moraes viesse aqui e desse boa parte da sua fortuna aqui. Muito dinheiro, muitos milhões. Mas mesmo assim, todo o dinheiro que ele daria, para Deus não é nada. O homem mais rico do mundo, o Bill Gates, se ele viesse aqui e desse alguns milhões de dólares de oferta, mesmo assim, todo esse dinheiro diante de Deus não seria nada. Por quê? Porque Deus é o mais rico que há sobre todo o universo. Deus é o dono da prata e do ouro. O que Deus quer na oferta? Ele quer dinheiro por acaso? Pensa bem, Deus quer dinheiro, igreja? Ele é o dono de tudo. Ele é riquíssimo. Se alguém desse aqui, desse todo o dinheiro, toda a fortuna, o homem mais rico do mundo, desse a fortuna inteira, isso diante de Deus é migalha. Porque Deus não precisa desse dinheiro, porque Ele tem muito, Ele possui todas as coisas. Então, não é questão da quantidade de dinheiro, porque a maior fortuna é mixaria perto da riqueza de Deus. O que Deus quer do ofertante? Adoração sincera. O que Deus quer do ofertante? Que esta pessoa se rasgue diante dEle, que a pessoa dê até aquilo que não possui por amor a Deus. O que Deus quer é ser colocado em primeiro lugar, não em igualdade, nem em último lugar. Porque Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando eu vou ofertar, eu vejo quanto dinheiro eu tenho. Eu nunca fico no meu bolso com mais dinheiro do que aquilo que eu tenho nas mãos ofertando. Jamais. Na mão sempre tem que ter mais do que aquilo que há no bolso da pessoa ou na carteira da pessoa. Por quê? Porque se ela coloca para Deus a menor parte e guarda a maior parte para si mesma, ela está colocando Deus em segundo lugar e ela em primeiro. Se a pessoa na hora de ofertar, ela fala, não vou dar tudo porque eu vou precisar, ela também não está confiando em Deus, porque ela não acredita que Deus é rico e que Deus é poderoso para sustentá-la. Então ela prefere depender dela do que depender de Deus, do que aprender a viver pela fé.
É por isso que tem muita gente que não deslancha na vida espiritual. Porque a pessoa nunca aprende a confiar em Deus. Deus olha na mão e olha no bolso e vê que a pessoa se colocou em primeiro lugar. Vê que a pessoa não confia em Deus para sustentá-la. Então as bênçãos são retidas. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Então você fala, não vou dar porque eu vou precisar, então Deus também não vai dar para você. A pessoa tem que ter um sentimento, uma postura de adorador. Repito, não é questão de quantidade, é a questão do sacrifício que está envolvido naquela oferta. Qual é a dor que a pessoa está sentindo para entregar aquilo por amor a Deus, colocando Deus em primeiro lugar? Vou citar outro exemplo. No Dia das Mães, o menino, a menina não trabalha, recebe um dinheirinho assim de vez em quando para tomar um refrigerante e ir para a escola. Só que o menininho, a menininha, sabe que está chegando o Dia das Mães, ou o Dia dos Pais, ou o Natal, sei lá. Então resolve ir guardando um pouquinho para poder comprar um presente para sua mãe. Imagine só, o Dia das Mães chegando, por exemplo, e o menininho, a menininha vai juntando aquelas moedinhas para poder comprar um presente. Com aquele dinheiro que a criança juntou, ela vai até a lojinha do bairro, e aquele dinheiro não dá para comprar quase nada. A criança acaba comprando um bibelôzinho de louça para colocar em cima da geladeira ou em cima da cômoda, né? Compra um cachorrinho assim de louça, compra um bonequinho de louça e manda embrulhar com carinho. E no Dia das Mães ele dá aquele presente com um beijo. A mãe sabe que a criança não tinha condição de fazer mais do que aquilo, mas ela pegou, guardou, juntou e com amor foi e deu algo para mostrar que ele amava a sua mãe. O que vale para a mãe nessa hora é a intenção do filho, é a intenção da criança. É verdade ou não é? Essa mãe não vai ficar satisfeita, sim ou não? Agora imagine a tristeza dessa mãe se o filho ou a filhinha não faz nada disso, e no Dia das Mães a criança nem se lembra de dar uma flor. A mãe não fica triste? Ela fala, poxa, que filho que eu estou criando que não me ama. Dou tudo para esse meu filho o ano inteiro e nem uma flor, nada me deu. A mãe pode não reclamar, mas no fundo ela sente uma mágoa, ela sente uma tristeza. Porque o que importa nesta hora é realmente a intenção. A pessoa que pegasse toda a sua fortuna e desse para Deus, ela, por mais dinheiro que apresentasse, isso para o nosso Deus que é rico, não representa nada, é migalha. O que vale nesta hora? O que vale? A intenção. Se a pessoa no seu coração está colocando a Deus em primeiro lugar. E é exatamente isso que Saul tem a seu favor. Essa é uma das razões porque Deus traçou um plano de fazer aquele moço da estrebaria, da cocheira, sair das valas profundas e ir para o lugar mais alto de Israel. Porque Deus sabe que a hora que ele estiver lá, ele não vai ser egoísta. Ele tem um coração aberto, ele é uma pessoa generosa. E Deus tem prazer em confiar em pessoas assim. Eu acredito que neste momento, na história de Israel, Saul era a pessoa mais generosa que existia. A pessoa com o coração mais aberto para as coisas de Deus que existia naquela época. Entre tantos e tantos, Saul provavelmente era o único que tinha essa preocupação. Eu vou encontrar o homem de Deus, eu vou na casa de Deus e não tenho nada para oferecer, não tenho nada para apresentar. Temor de Deus. A partir de agora, meu querido, você está ouvindo esta palavra e isto vai fazer uma diferença poderosa na sua vida. Ao invés de ser um frequentador apenas de igreja, ao invés de ser um fazedor de campanha, a partir de agora, você vai ser um adorador de Deus, uma adoradora de Deus, e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, tanto espiritual como material. Repare só, a atitude de Saul, não tenho nada,
Aí o moço que está com ele diz: mas eu tenho um dinheiro aqui. Só falou: então é esse dinheiro que nós vamos dar, me dá aqui. Ele pegou o dinheiro que estava com o moço. Ele não tendo, o que ele fez? Pegou emprestado, para poder comparecer diante do homem de Deus com alguma coisa nas mãos. Então ele chega na cidade onde vivia esse profeta de palavra infalível, e ele se informa, e as moças do lugar que estão apanhando água dizem para Saul: olha, ele vai estar hoje na cidade, ele vai estar lá fazendo ofertas ao Senhor. Olha a oferta entrando novamente na história. Ele vai estar ofertando e abençoando a oferta do povo. Vai haver festa na cidade, o homem de Deus vai estar aqui. Onde? Em tal lugar, naquele monte. Então Saul e o seu moço estão indo, levando aquele dinheiro, para se encontrar com um homem de Deus que eles nunca viram antes na vida. Agora você vai ver como Deus realmente usou o sumiço das jumentas para tirar Saul de onde ele estava e levá-lo até a bênção. Veja o que diz aqui a palavra no capítulo 9, a partir do versículo 14. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel, o profeta, lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo, grife-se um dia antes. Veja, um dia antes. Um dia antes, passa um risco lá embaixo. O Senhor revelou para Samuel um dia antes que Saul viesse. Deus falou para Samuel, o profeta: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Saul não sabe de nada, está indo ao encontro do profeta no lugar alto. Só que um dia antes, Deus já tinha avisado Samuel: vai chegar um moço aqui de tal lugar, de tal família. Ele vai chegar. É este moço que eu tenho escolhido para livrar o meu povo. Quando ele chegar, você o receba. Então, Saul está na ignorância total. Ele desconhece os planos de Deus, mas ele está caminhando na direção certa. Ele está indo em direção ao homem de Deus. Você que está aqui hoje, você está buscando uma bênção, e você veio caminhando nesta direção e está aqui hoje. Você veio, você está neste lugar, você está na direção certa. Você nem imagina, nem calcula qual é o plano de Deus. Porque antes mesmo que você chegasse, o Espírito Santo de Deus falou no nosso coração que você viria e que Ele te abençoaria poderosamente neste lugar. Você vai conquistar a vitória e muito mais ainda. Você nem faz ideia do que Deus vai realizar na tua vida. Mas nós sabemos, Deus está fazendo tudo dar certo na tua vida. Então, quando Saul está indo, Samuel já está sabendo e vem ao seu encontro. E já sabe que Saul será rei. E por que ele será rei? Para livrar o povo de Israel que está sofrendo nas mãos dos filisteus. Você já está sabendo que Deus vai te abençoar. Muito bem. É só isso? Não, muito mais. Deus, Ele vai operar de uma tal maneira na tua vida, que Ele vai te revestir de poder e autoridade. Não somente para que você seja abençoado, mas para que você tenha o poder de abençoar. E quando terminar esta reunião e você voltar para a tua casa, você vai ser uma pessoa abençoadora. Porque Deus tem visto a luta da sua família. Deus tem visto o sofrimento da tua parentela. Deus tem ouvido o clamor da tua vizinhança. E você vai ser um instrumento que Deus vai usar para abençoar aquelas vidas. Deus vai fazer coisas tremendas através de você.
Você acredita? Deus não faz plano para uma só pessoa. Olha, aprenda isso. Deus nunca faz planos egoístas. Tudo que Deus planeja é para abençoar muita gente. Deus não está interessado só em resolver os seus problemas. Isso Ele vai fazer. Deus não está interessado apenas em que você seja frequentador de igreja, porque isso Ele sabe que você é. Ele pretende te mostrar um caminho. Deus quer constituir você acima dos demais, tirar você das profundezas e colocar nas maiores alturas. E Deus quer usar você nesta posição para ser aquela pessoa que estende a mão sobre o povo e o abençoa. O que eu estou fazendo neste lugar? Olha aqui a minha mão erguida. Quando eu ergo a minha mão assim, eu sinto o fogo do Espírito Santo passando debaixo do meu braço. Eu sei que eu tenho poder para abençoar todos que estão aqui dentro. Eu sei que Deus me constituiu nesta posição. E se você pensa que é só comigo, você está enganado. Amanhã você vai estar fazendo a mesma coisa que eu faço. Amanhã você vai estar abençoando muita gente à tua volta. Vai ser impossível você não ser uma bênção. Então Samuel está sabendo, eu já estou sabendo, agora você já está sabendo, mas Saul não sabia de nada. Então Samuel, quando viu Saul chegando, Samuel foi logo falando para ele assim, veja comigo o versículo 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. Porque naquela época, eles chamavam o profeta de vidente. A própria Bíblia esclarece isso. Mas Saul ainda tem aquela visão meio supersticiosa das coisas espirituais. Normalmente as pessoas têm essa visão supersticiosa. Quantas e quantas vezes eu estou fazendo uma reunião, aí termina o encontro de paz e vida, chega uma pessoa para mim com a maior cara de sofrimento e fala, pastor, por favor, me dá um passe. E eu dou um passe. Ela pensa que é passe. Por quê? Porque ela está naquela visão supersticiosa. Quantas e quantas vezes termina a reunião e chega alguém e fala, ai pastor, faz uma reza para mim, faz uma reza bem brava. E eu faço a reza para a pessoa. Ela pensa que é uma reza. Saul pensava que Samuel era um vidente, porque ele estava com uma visão supersticiosa, ele está ainda, sabe, no começo da fé. Então, Samuel não discute com ele. Samuel vai começar a mostrar coisas para Saul. Por isso que eu não discuto com a pessoa. Pastor, me dá um passe. Pois não, vem aqui. Pastor, faz uma reza brava. Vem aqui que eu rezo. Por quê? Porque eu vou começar a abençoar esta pessoa. Deus vai mexer tanto com a sua vida. Ela vai ser tão transformada, abalada. Vai haver um reboliço tão grande na vida espiritual desta pessoa, que ela vai ver que eu não sou macumbeiro, que eu não sou feiticeiro, que eu não sou médium, que eu não sou vidente. Ela vai ver que eu sou servo do Deus Altíssimo e que o Espírito Santo de Deus age na minha vida. E quando ela descobrir isso, ela vai ser uma bênção de Deus também. Então Samuel aqui diz a ele, versículo 19, Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente. Eu sou. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Agora pega a caneta aí e vai grifando tudo o que Samuel já começa a passar de bênção para Saul. Primeiro, sobe diante de mim ao alto. Grifa aí embaixo. Quer dizer, Saul, você está embaixo, sobe. Sai de onde você está, sobe. Segundo, comei hoje comigo. Quer dizer, ele estava com fome, estava faminto. Então,
sobe e come. Segunda bênção. E pela manhã te despedirei. Quer dizer, dorme aqui e descansa. Qual é a terceira bênção? Descanso. E tudo quanto está no teu coração, te declararei. Eu vou falar as coisas que você precisa ouvir, mas amanhã. Agora, quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Oh, que benção, hein? Olha só, vê se você compreende esses 2 versículos que acabamos de ler. Sobe, come, descansa, e amanhã te declararei o que deves ouvir. Agora, quanto a essas jumentas que sumiram, não te ocupes mais com ela e nem se preocupe mais, porque elas já foram achadas. Preste muita atenção, meu amado, minha amada, olha aqui para mim. Eu tenho algo tremendo para a tua vida. Você veio aqui com preocupações pequenas. Emprego, cura, solução de problemas. Não ocupe mais o teu coração com estas preocupações, porque todas estas bênçãos já estão concedidas em nome de Jesus Cristo. E eu vou te declarar aquilo que realmente importa, aquilo que você realmente precisa ouvir de verdade. Oh, glória! Este Deus é tremendo. Deus está falando com você. E Deus está falando com Saul. Quando Samuel disse isso, o homem arrepiou. Quer dizer que já foram achadas as jumentas, eu não preciso mais me preocupar. E veja ainda na outra parte do versículo, na parte final do versículo 20, diz assim, Samuel fala para Saul: e para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Samuel profetiza uma coisa gloriosa sobre Saul, dizendo que ele é o desejado de Israel e que ele foi escolhido, ele é a pessoa que todos estão aguardando. Mas, apesar dessa perspectiva gloriosa, grandiosa, Saul, ele não vê, não enxerga e nem acredita, porque ele está acostumado às coisas pequenas. Veja o que ele responde aqui no versículo seguinte, no 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Pois por que me falas com semelhantes palavras? Ele não acredita. Eu, desejado de Israel, de todo Israel, eu, esta pessoa que todo mundo está querendo, que é isso? De todas as famílias de Israel, a de Benjamim é menor, e de toda a parentela de Benjamim, a casa do meu pai é menor, e eu sou o menor de todos, eu sou pequeno. Em outras palavras, eu desejado, imagina, sem condição nenhuma, eu não sou nada e não sou ninguém. E agora, preste atenção. Você cresceu ouvindo coisas ruins a teu respeito. Por que Saul pensa desta maneira? Porque ele cresceu fazendo os trabalhos mais infrutíferos, ingratos e insignificantes. Ele cresceu numa situação sem nenhuma perspectiva. E é bem provável que na sua própria parentela muita gente o diminuía. Muita gente não acreditava em Saul, no futuro dele. E Saul foi assimilando aquela perspectiva ruim sobre o seu futuro. Eu não sou nada, eu sou o menor de todos. É isso que ele acredita. E a maioria das pessoas pensa desse jeito. A pessoa cresce ouvindo frases ruins a respeito da sua própria vida, e desde criança vai ouvindo coisas que só empurram para baixo. Às vezes na própria família, o pai e a mãe diz para a criança, numa hora de fúria: você não vale nada, você nunca vai ser ninguém na vida. Ou então na escola,
amigos, amiguinhos, coleguinhas, às vezes até o professor, você é burro, você é um incapaz. E às vezes até no serviço, quando a pessoa começa a trabalhar, a pessoa erra alguma coisa e ouve aquela frase: você é um incompetente, você não sabe fazer nada direito. E a pessoa cresce acreditando nessas coisas, porque elas são repetidas com uma tal frequência que faz uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Com toda sinceridade, a igreja está lotada. Quero que você me responda francamente: quantos aqui cresceram ouvindo frases desse tipo? Você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai conseguir nada, você é incompetente, você não é inteligente. Frases ruins dos mais diversos tipos. Quem cresceu? Levante a mão. Não tenha vergonha não, levante a mão. Pastor, olha, eu ouvi mesmo. Ouvi? Olha quanta gente. O que é isso? É um plano do diabo para te anular como pessoa, para que você não acredite no grande talento e potencial que Deus colocou na tua vida, para que você não acredite no que você é capaz de fazer. Então, por isso, o diabo te acompanha desde que você nasceu, e ele foi usando muitas pessoas para te rebaixarem, para te diminuírem, para que você pensasse que você nunca teria capacidade alguma para fazer qualquer coisa. E o diabo foi usando pessoas que repetiram isso, repetiram, e você acabou acreditando. Está que nem Saul aqui. Ah, pastor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pequenino, eu nunca vou ter grandes coisas, nem grandes responsabilidades, nem grandes negócios, nem vou ter grande fortuna, eu nunca vou ter uma grande casa, eu nunca vou ter um grande carro, um grande terreno. Não, pastor, isso não é para mim, porque olha, pastor, para mim só coisa pequenininha, só coisa pequenininha. Meu querido, minha querida, você está ouvindo a palavra agora que está saindo da boca de um homem de Deus. Saul estava acostumado com as estrebarias, com o chiqueiro, ele estava acostumado com o cocheiro, a viver no meio de jumentas, criaturas estúpidas, que fez dele também uma criatura estúpida. Ele estava acostumado ali, com o pó, com o rebaixamento, até que chegou o homem de Deus e falou: sobe para o alto, come, descansa e amanhã te falo. Aí ele falou: o que vai falar? Ah, você é o desejado. Ah, eu, imagina. É, você, Israel, estou esperando por você. Ah, imagina, eu não, de jeito nenhum. Então, toda a perspectiva futura que Deus preparou para ele, ele rejeitava, porque não acreditava. Então, escute aqui o homem de Deus. Você que está no pó da terra, você que está caído há muito tempo, você que se considera nada e nem ninguém, sai aí dessas profundezas. Vem para as maiores alturas. Vem para onde está o Senhor. Vem aqui e come do que Deus tem preparado para a tua vida. Vem aqui e descansa. Vem aqui e espera. Vem aqui e saiba disso. Você é o desejado, não por Israel, mas por todo o céu, por todo o reino de Deus. Você é a pessoa que Deus estava esperando. Deus te deseja muito. Deus quer demais você nesta casa. Deus quer demais você por cima. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Em quem você prefere acreditar? No diabo que ficou a vida inteira falando: você não é nada nem ninguém? Ou você prefere acreditar na palavra do Deus Todo-Poderoso? Nesta palavra que sustenta o céu, a terra, o universo. Esta palavra que subsiste, não importa o que aconteça sobre a terra. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Em quem você quer acreditar? Oh glória, acredita na palavra de Deus. Esta palavra é a verdade, e esta palavra está te declarando: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu acredito, eu creio, eu vou ser grande, porque Deus é grande e Ele está comigo. Amém? Então Samuel chamou Saul, falou: entra aqui, meu filho, vai ter um banquete. Entra aqui. E diz o versículo 22 que todos os convidados estavam reunidos ali, só gente importante, as 30 pessoas mais importantes de Israel naquela época.
E o versículo 22 diz que Samuel deu a Saul lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Muito bem, lugar de destaque. Um lugar acima dos mais importantes. Veja, um cocheiro, um homem que trabalhava com jumentos, um pastor de jumentos, colocado agora acima das pessoas mais importantes de Israel, acima dos maiores convidados. Você pensa que não houve um bochicho naquele banquete? Todo mundo bem vestido, bem arrumado, e aquele homem vestido daquele jeito, o Saul com aquela roupa suada, sujo, empoeirado, sentado no meio das pessoas mais importantes de Israel. Pensa que não houve bochicho? Quem é? Quem é esta pessoa? Quem é? Quem é esse convidado? Ninguém sabe quem é essa pessoa. Houve muita curiosidade. Houve muito interesse sobre a pessoa de Saul. O mundo, quando ver o que Deus vai fazer na tua vida, o mundo vai ficar muito alvoroçado. As pessoas vão ficar com faniquito. Elas vão querer saber quem é você. Elas vão ficar curiosas a respeito da tua vida. Mas deixe estar, não se preocupe. Elas verão que você é a pessoa desejada por Deus, a pessoa querida por Deus, a pessoa escolhida por Deus, a pessoa nomeada por Deus, acima das pessoas mais importantes. Do jeito que você está, olha bem, do jeito que você está, Deus vai fazer essa mudança na tua vida. Saul está com aquela roupa horrorosa, suja, encardida, empoeirada, suada, de um pastor de jumentas. Mas muito breve ele vai estar com a roupa de um rei. Hoje nós estamos usando essas roupas aqui. Por melhor que sejam as nossas roupas agora, tudo isso é trapo. O mundo olha para nós com curiosidade e não sabe direito quem nós somos. Mas essas mesmas pessoas aqui, que estão usando esses trapos aqui, um dia vão estar vestidas de branco, lavadas e remidas diante do Cordeiro de Deus, diante do trono do Senhor. E todos nos verão e todos nos contemplarão acima de todos da terra. Saul está cada vez mais abençoado. Mas ainda ele não fez grandes coisas. O que ele fez até agora para merecer tanto destaque, gente? Para merecer tantas bênçãos? Pensa que é só isso? Olha lá, além do destaque nos convidados, o versículo 23 diz o seguinte: então disse Samuel ao cozinheiro, dá cá a porção que te dei de que te disse, põe na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel, eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. O que Samuel manda colocar diante de Saul? O melhor. E onde estava o melhor? Estava guardado. E por que estava guardado? Porque Samuel sabia que no dia seguinte Saul chegaria e que Deus tinha plano na vida de Saul. Amado, amada, Deus sabia que você vinha neste lugar e Deus guardou o melhor para dar à tua vida. Sim, agora você pega, você come. Deus reservou o melhor para você porque Ele sabia que você viria. Saul não se cabe de contentamento. Puxa, é um pastor de jumento, eu ninguém. Por que tudo isso está acontecendo com ele? Por quê? Tudo porque ele teve aquele temor. Eu vou aparecer diante do homem de Deus com as minhas mãos vazias. E ele não tendo, ele foi pegar emprestado do seu criado, para poder se apresentar ali com algo de valor. A oferta é altamente importante, você vai descobrir isso ainda mais para frente. E repare uma coisa aqui, no versículo 25. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado, isto é, sobre uma espécie de sacada que ficava no telhado, quer dizer, num lugar alto.
E eles levantaram de madrugada. E sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado. Subiu ele ao lugar alto, ao eirado, dizendo: levanta-te e desperdir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. Eles estão num lugar alto, ali. Samuel levantou-se de madrugada com ele para orar. Mas é um treinamento que Saul está recebendo. Acabou esse negócio, você vem nas alturas, mas tem que buscar a Deus inclusive de madrugada. Tem que continuar na presença de Deus. Sobe. Então, Samuel vai ministrando um treinamento em Saul e diz o seguinte a ele: bom, agora você vai embora. Nós vamos voltar e eu vou te falar uma coisa. Despede o pessoal. Despede aí o teu assistente. Manda ele passar adiante de nós. Porém, tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Grifa aqui embaixo: e te farei ouvir a palavra de Deus. O que é mais importante? Entre tudo que Saul já está recebendo de bênçãos, o que mais importa acontecer agora? Ouvir a palavra de Deus. Só existe uma maneira de você crescer na fé: é ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fala a verdade, não é gostoso você abrir a palavra, abrir o livro sagrado e acompanhar e aprender e ouvir uma palavra gostosa para o teu coração? É bom ou não é? Fala a verdade. É bom demais. E note o que está acontecendo desde a hora que nós começamos a falar. A tua fé foi aumentando. Foi ou não foi? Tenho certeza. Você está começando a compreender coisas que antes você não compreendia. E à medida que a palavra vai sendo ministrada e você vai ouvindo, a tua fé vai aumentando. O que significa que você está tornando a tua fé do tamanho, da altura do lugar em que você está. Porque Deus quer colocar você nas maiores alturas. Mas não adianta você continuar tendo uma fé baixa, uma fé pequenina. Jesus lidou com os discípulos para que eles tivessem uma grande fé. No dia que Pedro estava lá pedindo socorro e os apóstolos se afogando no mar, Jesus foi lá, aquietou o mar e disse: por que duvidastes, homens de pouca fé? Não existe lugar mais elevado do que ao lado do Senhor Jesus. Mas que adianta o homem e a mulher estar ao lado do Senhor Jesus se a sua fé continua lá embaixo? Não corresponde à altura que a pessoa está. E nesta altura, sem fé, a pessoa cai. Por isso que você vê que pessoas sobem rapidamente e depois despencam. Porque ela subiu, foi abençoada por Deus. Deus rapidamente tirou aquela pessoa das profundezas e colocou nas maiores alturas, colocou no eirado. Mas a fé da pessoa não acompanhou. A fé da pessoa continuou lá embaixo. E a pessoa nesta altura, sem fé, ela cai para o lugar que está a sua fé. Então a única maneira de você não cair das alturas é possuir uma fé proporcional à altura que você está. E a fé só vai chegar a crescer se você ouvir a palavra de Deus. E Samuel, então agora, depois de todas as bênçãos que serviram apenas para despertar o interesse de Saul, ele declara agora o que realmente importa. Você espere aqui, porque eu vou te declarar a palavra de Deus. A tua fé vai ter que crescer. A tua fé vai ter que aumentar. Como é que a fé aumenta? Tira toda a dúvida do teu coração. Acredita em tudo que você está ouvindo agora. Nós não torcemos a palavra, nem mistificamos a palavra. A palavra é entregue pura. Eu estou caminhando com vocês, versículo por versículo. Estamos destrinchando a vitória de Saul. O que Deus está fazendo na vida daquele homem. Deus tem plano com todo mundo. Qual é o plano de Deus? Tirar a pessoa das profundezas e colocar nas maiores alturas. E a pessoa, para ficar nas maiores alturas, tem que estar dentro da palavra de Deus. Ela tem que viver a palavra. Porque se ela deixar de viver a palavra, ela sai debaixo do plano de Deus.
Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que todo mundo tenha uma vida de fartura, uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida vitoriosa. Amém? Então diga, o plano de Deus para a minha vida é que eu tenha fartura, prosperidade, paz, saúde e segurança. Eu creio, assim seja. Amém? Esse é o plano de Deus. Como é que Deus realiza esse plano? Se você estiver dentro da palavra de Deus. Porque quando você não anda dentro da palavra, você sai do plano de Deus e você cai. Por isso que a palavra tem que ser ministrada para você crescer na fé e se manter no caminho. Agora, Samuel diz para Saul, não vai embora não, porque eu vou te declarar a palavra de Deus. Então agora começam coisas tremendas a serem reveladas para Saul. Acompanhando comigo no capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao monte de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Amém? Quer dizer que Saul ainda é o velho homem. Está sendo abençoado, mas é o velho homem. Nada mudou na vida dele. Ele continua sendo o mesmo e velho Saul. Apesar de jovem, é a mesma pessoa. Então já está traçado o caminho. Olha, Saul, você vai, Deus vai cumprir que você vai ser rei em Israel. Você vai por este caminho. No caminho, você vai encontrar 2 homens. E foi contando tudo que ele ia encontrar no caminho. E Saul foi embora. Mas será que é verdade? Tudo isso que ele falou é muito grande. É grande demais. É maior do que eu posso imaginar. E ele foi andando e pensando essas coisas. Será que é verdade? De repente, no caminho, ele encontra 2 homens. Opa, 2 homens ali. O profeta falou que ia encontrar 2 homens. Deixa eu ver o que eles vão falar. Quando os homens viram Saul, disseram, Saul! Ah, pai, você não sabe das últimas. As jumentas do seu pai foram encontradas. E o teu pai, que estava preocupado com as jumentas, agora está aflito por tua causa. Ah, tudo bem, já estou voltando para casa, pode ficar sossegado. E ele falou, puxa, é verdade, uma parte já cumpriu. Mas o profeta disse que mais para frente no caminho eu vou encontrar 3 homens. Um leva 3 cabritos, o outro leva 3 pães, o outro está levando um odre de vinho. Será? Ele anda, e de repente encontra 3 homens. E os 3 homens estão exatamente do jeito que o profeta tinha falado. Mas Saul pensou assim, o profeta disse que um destes homens vai me dar 2 pães. Eu não vou nem pedir, vou ficar quieto. E um dos homens, o que levava 3 pães, deu 2 pães para Saul. Ele falou, puxa, é verdade. A coisa está se cumprindo do jeitinho que o profeta Samuel falou. E ele continua. Ele falou, eu vou agora na direção do monte de Deus. O profeta falou que na hora que eu estiver chegando, estarão descendo vários profetas com louvores e harpas e cantando. E que na hora que eu entrasse no meio dos profetas, o Espírito de Deus ia vir sobre mim e eu seria feito outro homem. Então ele vai andando e quando chega próximo ao monte de Deus, está aquele rancho de profetas descendo, louvando a Deus, tocando harpas, cantando, glorificando. E quando aqueles homens passam por Saul, quando Saul fica no meio dos profetas, o Espírito de Deus vem sobre ele de uma maneira poderosa.
Veja bem, igreja, no Antigo Testamento não havia batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo só seria dado muito tempo depois. Mas o profeta deu a ordem, falou tudo o que iria acontecer. Mas será que ele tinha poder até para fazer o Espírito de Deus descer sobre um homem recém-convertido? Pois naquela hora o Espírito de Deus veio sobre Saul e ele começou a profetizar e a glorificar a Deus. E nunca mais ele foi aquele homem que ele era. A sua vida foi totalmente transformada. Ele só mudou na hora que recebeu o Espírito de Deus. Se você quiser viver pela fé, se você quiser fazer tudo o que o profeta, o homem de Deus está falando, há tanto poder na nossa boca que até o Espírito de Deus se move rapidamente para realizar aquilo que nós estamos falando. Sabia disso? Se você quiser viver pela fé, tem um caminho para você seguir. Tem um caminho reto. Está escrito em São João capítulo 14, verso 16, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Se você entrar nesse caminho que o homem de Deus está falando para você entrar, esse caminho reto que nunca desce, sempre sobe, vai para o monte de Deus, esse caminho que te leva ao encontro do Espírito de Deus, então você pode andar sem medo, porque não há surpresas, não há ciladas, não há armadilhas, não há nenhum tipo de astúcia. Todo o teu caminho vai estar cuidadosamente planejado, porque quando você estiver andando sobre este caminho, o Espírito de Deus estará sobre ti, e você nunca mais será a pessoa que você é. Você vai ser totalmente transformado pelo poder de Deus. Você quer esta bênção? Experimenta, venha, mas não duvide não. Porque Deus hoje mesmo vai mudar o teu coração para um novo coração. Deus vai fazer de você uma nova pessoa. Ah, você quando entrou aqui pela primeira vez, você estava desse tamanhinho. Hoje mesmo muitos entraram aqui, espiritualmente falando, né? Entraram rastejando, sabe? Ai, estou aqui mas não sou digno, eu estou aqui mas não mereço, todo mundo vai ser abençoado menos eu. Entraram desse tamanhinho. Agora eu olho para a igreja, eu só vejo gigante na fé, eu vejo todo mundo realizando o impossível, eu vejo todo mundo com o Espírito de Deus pairando sobre a sua vida, eu vejo o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Viu como a tua fé cresceu? Viu como você cresceu? Ouvindo a palavra de Deus. Saul foi feito rei de Israel, tornou-se outro homem. Deus opera de uma maneira tão grande. Uma vez eu estava fazendo a reunião na Paz e Vida da Avenida Rio Branco. Entrou uma mulher, palavra de honra, eu lembro dela. Sabe um moletom? A calça de um moletom quando está curta e aquele elástico prende a canela aqui em cima? Era um moletom da cor de... ele devia ser vermelho, mas aquele estava cor de rosa. Já tinha sido tão lavado que estava desbotado. Sandália havaiana no pé. Um lenço na cabeça. O rosto magro chupado. O olhar caído. E ela ouviu uma palavra semelhante a essa. Eu digo semelhante porque foi uma palavra de poder. Era outra mensagem, mas ela ouviu. Mas era uma mensagem também de entrega, de prostração, de colocar Deus em primeiro lugar. E ela ouviu, pediu oração no fim, orei por ela, e ela resolveu me contar a sua vida. Pastor, estou viúva há pouco tempo. Tenho filhos pequenos, um deles inclusive com problema. E eu recebo uma pensão de R$100. Eu tenho que pagar um monte de conta e eu não tenho futuro nem perspectiva. Eu fui tentar receber uma indenização pela morte do meu marido no INSS e ninguém me atende. Advogado para trabalhar para uma mulher sem dinheiro, não tenho. Fui procurar justiça gratuita, é muito problema, é complicado, eu não tenho como largar meus filhos e ficar correndo atrás para arrumar um advogado de graça. Pastor, essa é a minha situação. Falei, viva pela fé. Deus é o Deus das viúvas e dos órfãos. Deus não desampara ninguém, acredite. E coloque em prática o que você aprendeu.
A mulher deu de oferta o que não podia dar. Mas eu nem tinha sabido que antes dela falar comigo, ela já tinha dado. Ela deu aquilo na hora da oferta. Sem poder. Mas ela estava arrasada, abatida. Naquela semana ela foi receber a pensãozinha do falecido. R$100. Puxa, o que é R$100? Ela foi lá no guichê, deram a papeleta para ela. E depois ela foi na fila do caixa. A cabeça parecia que ia explodir. Com esse dinheiro vai dar para pagar o condomínio, a conta de luz e não vai sobrar para nada. Eu vou viver do quê? Quando ela entregou a papeleta para o caixa olhou e falou assim: a senhora vai levar todo esse dinheiro? Ela falou: vou. Quer dizer, vou pagar essas contas aqui também. Mas a senhora não quer aplicar uma parte? Não, não. Eu vou levar. Tá bom, então aguarda um momento. E começou a pegar dinheiro de todos os caixas e colocar dentro do envelope. Foi no outro caixa, pegou dinheiro e pôs no envelope. Foi no outro caixa, pegou dinheiro e pôs dentro do envelope. E ela acompanhando, não entendendo nada. Aí o caixa pôs aquele monte de dinheiro assim na frente dela no guichê. Ela disse que a dor de cabeça passou na hora. Assina aqui, por favor. Mas eu vou levar todo esse dinheiro? A senhora não falou que vai levar todo esse dinheiro? Mas esse dinheiro não é meu. Não, moço. Esse dinheiro não é meu. Não, está tendo algum engano. Esse dinheiro não é meu, não. Então faz um favor. Estou aqui a papeleta. Vai lá falar com o gerente. Aí ela foi lá com o gerente, né? Esperou o gerente de todo mundo. Aí o gerente: pois não, é que estão me dando um dinheiro lá no caixa que não é meu. Aí ele olhou e falou: mas aqui está dizendo. Não, mas é engano, liga para lá. Aí o gerente pegou, ligou para o INSS. Deu o nome da Isabel, deu os dados dela, deu o nome do marido, do falecido, né? Falou do que era, tal. O INSS: um momento, por favor, que nós vamos verificar se não houve engano mesmo. Foram lá dentro, olharam tudo, verificaram tudo. E o gerente: tá bom. Desligou o telefone. Minha senhora, vai lá no caixa e bom proveito, o dinheiro é seu. Tudo meu? Vai lá. Aí ela falou pro gerente: ah, não, mas eu não vou levar tudo, não. Eu quero pagar isso. E o gerente começou a tratar a viúva aqui, né? A mulher de sandália havaiana sendo tratada que nem, entendeu? Que nem Saul quando chegou lá no banquete, todo sujo, né? Mal vestido. Quem olhava pro gerente não entendia nada. Mas o negócio do gerente qual é? É bom cliente grande. Sai um cafezinho, dona Isabel? E começou a tratar ela bem. Aí, eu quero abrir uma poupança. Pois não, assina aqui. E o gerente foi dando a papelada para ela, pagou, aplicou, pagou todas as dívidas e comprou um carro. Uma virada. Bom, aí ela falou: que maravilha viver pela fé. Vou continuar vivendo pela fé. Vou ser fiel, colocar Deus em primeiro lugar e depender de Deus. E ela trabalha de cabeleireira, mas nunca conseguiu arrumar emprego num salão. Então, quando um salão tinha muitas freguesas, ela era chamada para ajudar, né? Mas no dia seguinte dispensavam ela. Em dia fraco não precisava ir, ela só ganhava pelo dia que ela ia. Era uma espécie de diarista. E fazia esse tipo de bico em vários salões, inclusive um no Morumbi. E a dona do salão do Morumbi gostou muito dela, e já era Deus trabalhando para mudar o coração daquela proprietária. A proprietária um dia virou para ela e falou assim: Isabel, você não quer comprar esse salão? A Isabel olhou e falou: que é isso? Não, eu não tenho dinheiro para isso. Não, Isabel, compra o meu salão. Ah, você está brincando comigo. Acontece que aquela mulher, a dona do salão, no Morumbi, ela é muito rica. O marido dela é um banqueiro. Cansou de ficar em casa sem fazer nada, pediu para o marido montar aquele salão altamente sofisticado no Morumbi, perto do shopping. O salão tem jardim de inverno, tem piscina, tem computador, tem telefone, tem empregados, tem instalação, tudo. 400 metros quadrados. Uma big de uma casa assim, uma fachada linda. Aí a dona desse salão liga para a casa da Isabel. Isabel, você não quer comprar o meu salão? Isabel falou: não quero não. E encurtou a conversa e desligou rápido. Quando ela desligou, ela lembrou de tudo que ela ouve na Paz e Vida,
E o Espírito Santo de Deus falou para ela: arrenda esse salão e sem dinheiro. Aí ela pegou, ligou de volta para a mulher e falou: olha, Zorá, eu vou te fazer uma proposta. Eu fico com o teu salão, mas eu não tenho um dinheiro para te dar. Do outro lado da linha a mulher falou: negócio fechado, o salão é seu. Ô benção, hein? Salão no Morumbi, 400 metros, tudo novo, 10 empregados, piscina, jardim de inverno. Eu falei: Isabel, vem cá, mas na hora que você assumiu o salão, como é que o salão estava? Ela falou: pastor, as moscas. Não tinha freguês, não tinha cliente, estava tudo largado, parado. Eu falei: e agora? Falei: pastor, a maravilha continua. Os clientes começaram tudo a voltar. Clientes de outros salões ali, do Jaque Janine e outros salões grandes, estão vindo tudo para o meu salão. Agora o salão está todo vapor. Olha o nome do salão para quem quiser conferir: Touch Hair Style. Nome invocado, né? Touch em inglês é toque. Veja, uma viúva que chegou na Paz e Vida de sandália havaiana, de calça curta, lencinho amarrado na cabeça, parecia uma coitada. Quem dava alguma coisa para aquela mulher? Ninguém dava nada, mas Deus já tinha um plano poderoso na sua vida. Deus já tinha planejado para ela um lugar nas maiores alturas, no meio das granfinas do Morumbi, no meio das pessoas poderosas do Morumbi. Está lá. Deus honra a pessoa que aprende a viver pela fé e que aprende a se entregar na obra. Deus honra. Primeira vez que eu dei o dízimo foi um sofrimento, mas foi só a partir dali que Deus começou a me abençoar e nunca mais deixei de ser dizimista. E quando a minha vida foi melhorando, eu falei: eu vou sustentar a obra só com o meu trabalho em publicidade. E durante muitos anos eu pegava o dinheiro que eu ganhava na agência e sustentava a igreja da Rio Branco. Mas Deus não quer uma entrega parcial. Deus quer uma entrega total. Até um dia que Deus me mandou largar tudo, minha agência de propaganda na Paulista, tudo, e pegar tudo e colocar na sua obra. Programa de rádio, instalação, fazer a obra mesmo, e viver só da obra, tocar a obra. Puxa, mas eu já estava ajudando muito a igreja, mas Deus queria agora uma entrega total. E o que eu tinha foi sendo gasto, foi desaparecendo, a minha poupança, a minha reserva que eu ganhei em publicidade, o dinheiro, foi indo, por fim eu tinha uma casa. Eu tinha uma casa, eu falei: vou vender. Vendi, peguei o dinheiro e deixei lá. Mas quando a Paz e Vida começou a gastar mais ainda, aquele dinheiro que era da venda da casa foi indo também para a Paz e Vida, para a Paz e Vida. Ah, tem que pagar funcionário, pega o dinheiro lá. Ah, tem que pagar isso, pega aquele dinheiro lá. Ah, tem que pagar rádio, está faltando, pega daquele dinheiro da casa e pá. Quando eu vi, o dinheiro da casa acabou. No dia que o dinheiro da casa acabou, que eu não tinha mais nada, o Senhor Jesus me apareceu à noite em um sonho. E Ele vinha andando todo feliz na minha direção. Ele andava e sorria, e eu já tinha visto o Senhor em outras ocasiões, reconheci Ele de imediato. Mas o que me chamou a atenção foi que desta vez Ele vinha com um tesouro que andava. Conforme Ele se movia, tinha um tesouro que andava na frente dele. Veja como isso é verdade na palavra de Deus. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, verso 12. Veja como é verdadeira essa visão que eu estou te contando, que eu tive no sonho. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 12, está escrito o seguinte: e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Quer dizer, riquezas e glória vêm diante dele. Quando eu vi o Senhor vindo na minha direção, feliz, sorrindo, contente, aquele tesouro, aquela riqueza vinha brilhando, faiscava e se movia. Era um tesouro vivo. Quando ele chegou perto de mim, ele disse: tudo isso é teu. Eu falei: meu? E pensei: que bom. Não falei para ele, só pensei: que bom, vou usar tudo na obra. Sabe o que acontece, queridos? Deus está procurando pessoas em quem Ele pode confiar. Pessoas que Ele sabe que podem entregar os tesouros. E essas pessoas não vão comprar sítio ou casa na praia para levarem uma vida egoísta. Deus está procurando pessoas na face da terra, pessoas fiéis, pessoas de coração aberto, pessoas generosas,
que aprenderam a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, para que ele possa confiar os maiores tesouros nas mãos dessas pessoas. O que você quer que Deus faça na tua vida? Você quer muitas coisas, mas é você que primeiro precisa fazer. É você que primeiro precisa mostrar que confia em Deus. Às vezes a pessoa vai ofertar e ela deixa de dar porque ela pensa, não, vai me fazer falta. Sabe o medo que ela tem? Que vai precisar. Ela não acredita que Deus é rico o suficiente para suprir todas as suas necessidades. Mas o salmista dizia o seguinte: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não tenha medo de nada. Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar agora e na tua velhice, e não apenas uma sobrevida. Deus vai te entregar riquezas e tesouros nas tuas mãos. Deus procura essas pessoas e procura ansiosamente. Os olhos de Deus estão o tempo todo sobre a terra para localizar essas pessoas. Veja o que diz o Salmo 101 no versículo 6. Veja, está escrito o seguinte: os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse lhe servirá. Deus está procurando essas pessoas. Quem é que anda no caminho reto? Qual o caminho reto que eu falei para vocês? Jesus. Qual o caminho reto? Da palavra de Deus. Deus procura pessoas que andem no caminho reto, confiando na sua palavra e acreditando nas promessas que estão aqui. Deus quer pessoas que tenham coragem de viver pela fé. Pessoas que confiem em Deus de uma tal maneira que saibam que nunca, jamais o Senhor vai desampará-las. É esta pessoa que Deus está procurando com muita ansiedade. E para você ver que ironia a vida de Saul, para a gente concluir esta mensagem. Veja que ironia. Durante muitos anos, Saul foi uma bênção. Ia de bênção em bênção, só crescendo, só ganhando guerra, só tendo vitória, Deus fortalecendo. Deus só queria que ele continuasse no caminho reto, apoiado na palavra. Mas num determinado momento, Saul resolveu sair fora do plano de Deus. Ele saiu do caminho reto, ele saiu da obediência, e ele resolveu fazer as coisas conforme o seu próprio pensamento, porque afinal de contas ele era rei, e ele achava que a palavra de rei tinha que ser respeitada, e não podia ser questionado. Ele estava acima de todos os outros mortais. Ele era o mais poderoso de Israel e estava se tornando um dos mais poderosos da terra. E foi por confiar nisso, nessa grandeza, que ele saiu do caminho. E por ironia, a queda dele esteve relacionada justamente com a oferta. Preste atenção, no início da sua carreira, a vitória e o crescimento e a elevação de Saul foi por causa de uma oferta. E quando ele estava lá em cima, ele despencou, e foi por causa também de oferta. Veja comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13, verso 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul resolveu mexer na oferta sagrada, que só Samuel podia mexer. Ele resolveu tocar na coisa santa. Tome muito cuidado quando você mexe no dízimo, porque o dízimo é santo ao Senhor. Ninguém está autorizado por Deus a mexer na coisa santa. E a pessoa às vezes pensa que pode contar com a ajuda de Deus no dízimo. A pessoa diz assim: esse mês aqui eu não dei o dízimo, mas Deus entende, né? Eu estou com muita dívida. E a pessoa se socorre nos 10% que são santos ao Senhor, que pertencem a Deus. Agora, o que é o dízimo? Além dele ser do Senhor, ele é a 10ª parte. Ou melhor dizendo, a menor parte. Você acha que Deus quer ajudar alguém com a menor parte? Sim ou não? Você acha que Deus quer socorrer alguém em dívida, emprestando a menor parte? Sim ou não? Não. A pessoa, ela, na verdade, só está dando uma desculpa para tocar nas coisas santas, nas coisas que não lhe pertencem.
E é justamente aí que a pessoa é amaldiçoada. Malaquias capítulo 3, verso 9, diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. A pessoa que toca no dízimo, ela fala: mas Senhor, onde que eu estou te roubando? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. A pessoa mexe no dízimo, ou oferta a Deus o pior, e ao invés de bênçãos, ela é amaldiçoada como Caim. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Porque o que Deus quer da pessoa é temor. Temor pelas coisas sagradas. Sabe, a pessoa se torna dizimista primeiro pelo temor. Poxa, eu vou dar o dízimo para Deus não me amaldiçoar. Vou dar o dízimo para que esta praga e o devorador não venha sobre mim. Ela começa pelo temor. Quando ela cresce e amadurece um pouquinho na fé, ela passa a dar o dízimo não mais por temor, mas por fidelidade. Ela passa a ser fiel. E depois de algum tempo que ela está dando o dízimo por fidelidade, e ela amadurece mais um pouco na fé, cresce na fé, ela passa a dar o dízimo por amor. Aí, por amor, ela vai compreender que a sua vida é cada vez mais abençoada. Ela passa a entender que as coisas que ela possui não lhe pertencem na verdade, nem os 90%, pertence tudo a Deus. É assim que a pessoa passa a viver pela fé quando ela compreende esses mistérios. Saul caiu porque mexeu na coisa santa que só Samuel podia mexer. Caiu por causa da oferta. E Samuel profetizou: que pena que você fez isso. Deus iria confirmar o teu reino para sempre. Mas agora, Deus não vai mais fazer isso na tua vida, não. Deus, Ele já mudou isso. Ele está alterando o plano na tua vida. O versículo 14, Samuel diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Já está no caminho da derrota. E Deus já arrumou uma outra pessoa, que é o próprio Davi. E quem foi Davi? Entre outras coisas, Davi foi aquela pessoa que na hora que foi oferecer uma oferta, chegou um homem para ele, um súdito, aí Davi já era rei, chegou um súdito de Davi e disse: Senhor, deixa eu dar a tua oferta? Olha, eu te dou o boi, te dou a madeira, te dou os trilhos para você oferecer as tuas ofertas. E Davi disse para Araúna: não vou aceitar. Coloca um preço aí nos teus bois e na madeira e nos trilhos e até no fogo, porque eu não vou oferecer para o meu Deus sacrifícios que não me custem nada. A pessoa de Davi, ela está envolvida com o reino de Deus, com as ofertas de Deus. É por isso que Deus agora já escolheu um outro melhor do que Saul, que é um outro que sacrifica tudo, que vive pela fé, até no fim da vida. Quando Davi estava para morrer, ele chamou o filho Salomão, falou: meu filho, olha, todo esse ouro, essa prata, essa riqueza aqui, ó, é para construir o templo, e mais todo esse tesouro particular que eu juntei a vida inteira, ó, todo esse tesouro particular que eu juntei é para construir o templo. Esse era o homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa envolvida com o plano de Deus aqui na terra. Foi por causa disto que Saul perdeu a bênção. Somente para a gente confirmar o que eu falei a respeito de Davi, veja comigo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 24, verso 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos ou ofertas que não me custem nada. Davi foi fiel a Deus, um homem segundo o coração de Deus. O que você quer na tua vida? Você quer uma vida abundante, de fartura, dentro do plano de Deus, dentro da palavra de Deus? Ou você quer uma vida de altos e baixos? Você quer ser abençoado bastante?
Ou você quer ser abençoado só por um tempo da sua vida como Saul? Depois daquilo, quando Saul tocou no sagrado, quando Saul foi oferecer a oferta e tocou naquilo que era de Deus, sem permissão, fazendo uma coisa que não lhe competia, foi na hora da oferta que a vida dele despencou. Sabe como que Saul terminou os seus dias? Perdendo uma guerra contra os filisteus e ferido. Vendo que os inimigos chegavam, ele chamou seu escudeiro e disse: me mate, pegue a lança e me mate, porque eu não quero ser morto pelos meus inimigos. E o escudeiro falou: de jeito nenhum, eu não vou ferir o ungido de Deus. Então Saul pegou a lança e se deitou em cima dela e se matou. Coisa terrível. Onde começou a decadência, a desgraça, a derrota de Saul? Na oferta. Amados, isso é muito sério. Quando uma pessoa ela vai ofertar a Deus, essa oferta tem que rasgar o seu coração, tem que doer, e a pessoa não pode ter medo, porque se ela tiver medo é porque ela não confia em Deus, ela não está andando pela fé nem vivendo pela fé. A viúva ali do gasofilácio, que deu tudo o que tinha, ela sabia que podia dar tudo, porque ela não iria passar fome, apesar de estar dando o dinheiro do seu sustento. Ela deu tudo o que tinha. Eu aprendi a viver pela fé, amados. Eu não estou nem um pouco preocupado com nada, porque eu sei de uma coisa: o Deus que nós servimos é rico e poderoso. Riqueza e glória vem diante dele. E se você quer saber, Deus está com um tesouro preparado para a tua vida. O tesouro que Ele quer colocar na tua mão para você administrar, para você usufruir do tesouro e para você administrar o tesouro. Deus vai entregar tanto nas tuas mãos que você vai perder completamente o interesse por dinheiro. Deus vai dar tanta fartura na tua vida, Deus vai dar tantas bênçãos na tua vida, se você aprender a viver pela fé, que você vai saber que nunca, jamais terá qualquer tipo de necessidade. O dinheiro para você vai virar como folha de jornal. Você vai olhar o dinheiro e você vai desprezar totalmente o dinheiro, porque você vai descobrir que o teu maior interesse não está nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. Que a tua felicidade não está no mundo, mas está na glória e em fazer a vontade de Deus. Você está ouvindo esta palavra? Esta é uma palavra de fé mesmo, uma palavra provocativa, uma palavra de decisão, uma palavra de confiança. Esta palavra já foi escrita há muito tempo. Jesus, quando estava aqui, Ele confirmou: melhor coisa é dar do que receber. Dai e ser-vos-á dado. Se você pensa que alguma coisa mudou no reino dos céus, nada mudou não. Sabe, a terra, quando foi criada, precisava ser trabalhada, mas não tinha ninguém para trabalhar a terra, não tinha ninguém para revolvê-la e cultivá-la. Sabe o que a terra fez? A terra se tomou e se colocou nas mãos de Deus, para que o Criador usasse aquela terra, aquele barro, para fazer a mais sublime criatura de toda a criação. A terra, estou falando de terra mesmo, precisava de alguém para trabalhar nela, e não havia. Os animais não poderiam trabalhar na terra, ninguém. Os animais estavam ali para usufruir da terra, precisava de alguém para trabalhar a terra, para ela ser mais produtiva. Então a terra deu uma porção sua nas mãos de Deus, e Deus trabalhou e fez o homem, e mandou o homem lavrar a terra. O homem está trabalhando na terra até hoje. E quanto mais o tempo passa, mais homens e mulheres estão trabalhando na terra. O que significa? Que a terra deu, mas recebeu multiplicado. Tudo no reino de Deus funciona desta maneira. Deus entregou o seu Filho Jesus. O que Deus queria? Semear um filho. E semeou mesmo. Na sepultura, aquele filho foi semeado. E Deus queria filhos perfeitos, filhos melhores do que aqueles
de Adão. Deus queria filhos melhores do que os filhos da terra. Então ele semeou o seu próprio filho, sepultou o seu próprio filho, colocou na terra o seu próprio filho. E qual foi o resultado? Quanto mais tempo passa, quanto mais o tempo avança, mais e mais filhos de Deus estão sendo gerados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo funciona assim. Quanto mais você vive, quanto mais você se entrega, mais você recebe. O difícil, o doloroso é o começo, mas você tem que aprender. Você quer ser vitorioso, sim ou não? Mas tem que perseverar até o fim. Saul não perseverou. Coitado, matou-se. Onde esse homem está? Onde está Saul? Deus o sabe. Mas, pelo que ele fez, Deus o sabe. Não quero julgar, não quero falar nada. Mas ele foi um suicida. Teve um bom começo por causa de uma oferta, mas teve um péssimo final quando desprezou a oferta. Deus quer que você tenha temor e reverência das coisas sagradas. Deus está procurando pessoas na face da terra. Há muita gente no mundo, viu? E Deus, além de percorrer o mundo procurando pessoas, Ele também percorre as igrejas. Ele percorre os templos. Os olhos de Deus estão em todo lugar. E aqui mesmo nesta igreja o Senhor está percorrendo cada coração. Ele sonda os rins e os corações. E o que Ele quer conhecer na tua vida, no teu coração? A tua entrega, a tua capacidade de confiar no seu grande poder, sabendo que nada vai te faltar. Tudo está feito. O tesouro está reservado, a bênção já está dita. Eu já te declarei tudo. Te segurei aqui para falar o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Agora cabe a você tomar posse. Então agora nós vamos orar. Nós vamos orar. Isso que está nas tuas mãos, nós vamos abençoar. A oferta só podia ser abençoada por Samuel. Nós vamos abençoar esta oferta. Mas se você sente uma cobrança do Espírito de Deus, durante esta oração, fale com Ele. E prometa aquilo que você está sentindo. Mas fale com o Espírito Santo. Mostre o teu temor, a tua fidelidade e o teu amor. Eu vou orar. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Me ajuda na minha fé. Eu quero aprender a depender do Senhor. Eu quero, meu Deus, aprender a viver pela fé. Por isso, Senhor, me ajude e me abençoe. Me dê forças, porque eu quero provar que mereço a tua confiança. E eu quero também provar que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, assim seja. Continue em espírito. Senhor Deus, se a gente conseguir fazer esta pessoa compreender, se ela acreditar, e se ela fizer realmente aquilo que o teu Espírito Santo está pedindo para ela fazer, então eu sei que ela vai ver grandes coisas. Aqueles que estão aqui e já aprenderam, porque eu sei que no meio de muitos, há alguns que já aprenderam, e realmente o que ela está entregando agora está rasgando o seu coração, está doendo dentro dela. É uma coisa que ela não podia fazer, mas ela está fazendo. A estes, ó Deus, acrescenta aquilo que o Senhor tem prometido. Confia o teu tesouro imediatamente e honra esta pessoa que está te honrando. Faça isto já, porque nós lemos ali que as coisas para Saul aconteceram no mesmo dia. Meu Deus, é agora o dia da vitória.
É agora que essa pessoa precisa experimentar uma nova experiência, realmente ser uma nova pessoa. Meu Deus, confirme, portanto. Eu quero a tua bênção neste momento, em nome do Senhor Jesus. Assim seja.